4-12-20. Bom, e a gente começa o programa de hoje com o desfecho do caso Tayla. Aquela menina, jovem bonita, de 18 anos, que estava desaparecida desde segunda-feira passada. Ela foi encontrada dentro de um ônibus em Torres, no litoral norte. De acordo com a polícia, Tayla voltava do Rio de Janeiro aqui para Porto Alegre quando foi localizada. A repórter Maria Fernanda Luxinger traz ao vivo agora mais detalhes. Cadê a Nanda? Já está aqui no telão. Boa tarde, Nanda. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Um final feliz para esse caso que preocupou o Rio Grande do Sul durante toda esta semana. A Tayla Jacinto Alves da Silva, de 18 anos, tinha desaparecido na última segunda-feira. A última vez que Tayla havia sido vista foi indo à escola. Ela pegava ônibus para ir à escola, então no bairro Azenha, onde ela morava, ela teria embarcado nesse ônibus e depois não teria sido mais vista. A polícia, hoje, em coletiva de imprensa, detalhou como foi o trabalho durante esta semana e explicou que teve informações de que Tayla, na verdade, teria saído de Porto Alegre em direção ao Rio de Janeiro. A partir daí, começou então a verificar passagens de ônibus e descobriu então que Tayla tinha sim entrado dentro de um ônibus. Na verdade, inicialmente, esse ônibus ele ia em direção a Balneário Camboriú e como ela viu que o ônibus, na verdade, seguiria até o Rio de Janeiro, então seguiria mais além, ela decidiu seguir viagem e ir até o destino final. A motivação, de acordo com a Polícia Civil, era realmente se distanciar da família. Ela queria então ficar longe do vínculo familiar e por isso mesmo não avisou que ela estaria fazendo essa viagem na própria segunda-feira. Inclusive, para não receber mensagens, ela tirou o chip do celular para não ter que responder, não ter que ligar para pessoas que estiveram, claro, ligando para ela incessantemente nesses dias. Agora, a Mota, ela foi encontrada pela Polícia Civil. A gente inclusive tem um vídeo que mostra esse momento em que ela encontra a mãe dela de volta. Esse encontro, na verdade, até ficou um pouco dúbio ali, né, se era vontade dela ou não de voltar para a família. O que a polícia explicou ela é uma jovem de 18 anos, ela é maior de idade, então ela tem o direito de escolher para onde ela quer ir, se ela quer voltar, o que ela quer fazer. Então, em nenhum momento a polícia obrigaria ela a voltar para casa caso ela não quisesse. O que aconteceu, Mota, é que no Rio de Janeiro ela já tinha a ideia de voltar a Porto Alegre. Então, no dia 19, ela já embarcou no ônibus de volta à capital gaúcha. Esse ônibus em Santa Catarina, a polícia já sabia que ela estava nesse ônibus em Santa Catarina, ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, que identificou a menina, fez aquele primeiro encontro para ter certeza de que ela estava bem, que é extremamente necessário nesses momentos, para ter a certeza de que ela não estava correndo nenhum perigo. E a partir daí perguntou então se o desejo dela era voltar a Porto Alegre ou não. E o desejo era, de fato, voltar a Porto Alegre, então a polícia acabou escoltando ela de volta aqui até a capital dos gaúchos. Na coletiva de imprensa, quem detalhou um pouco mais sobre isso foi a delegada Marcela Ehlers. A gente acompanha um trechinho agora. A gente conseguiu descobrir que essa jovem teria ido ao Rio de Janeiro por vontade própria, provavelmente a fim de se afastar do convívio familiar, tá? De posse dessa informação, nós começamos as diligências nos demais estados e identificamos que ela embarcou no dia 17 aqui em Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, e no dia 19 ela embarcou no Rio de Janeiro, objetivando voltar a Porto Alegre. Em conversa com ela, nesse depoimento, ela esclareceu que foi uma decisão pessoal de afastamento do convívio familiar. Não cabe aqui revelar as particularidades dessa decisão dela. No entanto, solicitou à nossa equipe que retornasse a Porto Alegre, disse que gostaria de retornar. Ela é novamente esclareço, ela é uma jovem, mas ela tem 18 anos e ela tem todo o livre arbítrio para transitar aonde ela quiser. Se ela quiser ir ou vir, esse é um direito dela, não caberia a nós trazê-la de volta a Porto Alegre sem o seu consentimento. Cabe à Delegacia de Desaparecidos localizar a pessoa desaparecida e garantir que ela esteja bem. No entanto, no caso dela, ela solicitou o transporte de volta a Porto Alegre, que foi prontamente realizado pela equipe da Delegacia de Desaparecidos. Ela foi atendida em um posto de saúde para verificar todas as condições de saúde dela, uma vez que ela parecia um pouco debilitada, até por questões físicas da própria viagem, de alimentação, privação de sono, enfim. E apenas uma pessoa da família dela foi quem ela solicitou que a acompanhasse, que foi a mãe.
Mota, então, em relação a uma mensagem que a gente tinha informação de que ela teria recebido, né, dizendo que ela teria sido perseguida, que um amigo, na verdade, teria recebido essa mensagem durante a manhã, a polícia disse que, na verdade, essa mensagem não contribuiu para a investigação e que, em todo momento, a Tayla reafirmou de que ela não estava sendo perseguida, de que estava tudo bem com ela, a viagem tinha sido realmente uma escolha própria e agora ela está de volta à família aqui em Porto Alegre, escolheu, então, voltar e encontrar a mãe. A gente tem esse vídeo, então, do reencontro das duas. Uma dúvida que eu acho que não é só minha, mas também da nossa audiência. A Polícia Civil já tinha conhecimento do embarque dela para retornar a Porto Alegre, lá no Rio de Janeiro, ou foi a PRF que descobriu a Tayla dentro do ônibus em Torres? Pelo que se entende, Mota, a polícia já tinha o conhecimento de que a Tayla estava voltando do Rio de Janeiro a Porto Alegre, mas precisava interceptar de alguma forma esse ônibus. Então, eles interceptaram em Santa Catarina. Claro, o que o delegado Mário Souza explicou durante a coletiva é que eles têm a informação das coisas, mas sempre um passo atrás. Então, eles recebem a informação, mas não exatamente no momento em que a coisa acontece. Então, provavelmente, quando a Tayla embarcou no ônibus de volta a Porto Alegre, a polícia ficou sabendo quando ela já estava a caminho. Então, provavelmente, a parada foi feita em Santa Catarina, porque foi o local melhor para isso acontecer, né? E aí, em Santa Catarina, foi feito todo esse reconhecimento de que era ela mesma, de que ela estava bem e então foi trazida a Porto Alegre a pedido dela, viu? Se ela não quisesse voltar, era a escolha da Tayla, mas ela quis voltar aqui à capital gaúcha. Divisa, né? Mas já foi do lado catarinense, Passo de Torres, ou foi aqui já em território gaúcho, em Torres? Ela foi encontrada do lado catarinense, mas logo já foi trazida até Torres, até uma imagem que aparece dela na delegacia de Torres. É um vídeo que foi exibido também na coletiva de imprensa, que é o vídeo padrão que se faz quando encontra alguém desaparecido, mostrando com a pessoa dizendo: eu estou bem, meu nome é tal, eu não sofri nenhum tipo de ameaça, eu estou bem fisicamente. Então tem esse vídeo na delegacia de Torres. Ela foi encontrada no estado vizinho, mas logo já foi trazida aqui até o Rio Grande do Sul também. Trabalho conjunto aí da Polícia Civil com a valorosa Polícia Rodoviária Federal, é isso, né? Isso, na verdade foi um trabalho conjunto entre Polícia Civil Gaúcha e diversos órgãos de inteligência, né, do Brasil inteiro, que fizeram esse trabalho para identificar onde ela estava, já que ela não estava aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, essa foi a maior dificuldade desse caso, né, porque na verdade ela saiu muito rápido do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, o que dificultou para ela ser encontrada mais rápido, mas deu tudo certo com esse trabalho aí de inteligência, deu para ela ser encontrada mais rápido. A ideia inicial dela era subir para BC, né? Não Exato. Parafraseando aí a música que é um chiclete que todo mundo canta, né? De descer para BC, mas no nosso caso, subir para Balneário Camboriú. Aí, quando ela já estava lá, ela falou: bom, busão vai para a cidade maravilhosa, o que tem, né? O que tem de mal? É isso, né? Foi isso, Mota. Ela, na verdade, tinha destino inicial em Balneário Camboriú. Dentro do ônibus, ela descobriu que esse ônibus, na verdade, tinha como destino final Rio de Janeiro. Pensou: tá bom, vou ficar então. Foi ao Rio de Janeiro, esse foi o destino dela, mas logo depois ela provavelmente já se arrependeu da ideia, né? A polícia não quis abrir muito quais foram os motivos dela ou qual é essa convivência familiar, até porque é um momento delicado, né? Ela está de volta aqui à família, que provavelmente não ficou muito feliz com essa história, já que ela não avisou ninguém e causou muita preocupação, com certeza. Então a polícia não quis entrar em detalhes, mas realmente o destino inicial era Balneário, acabou indo ao Rio de Janeiro e voltou a Porto Alegre depois. Então, eu penso, logicamente, que não havia ninguém lá no Rio de Janeiro esperando por ela. Uma paquera, um flerte através da internet, um provável namorado, não tinha essa pessoa, né? Essa informação não foi passada, Mota. Provavelmente não. Se tivesse, a polícia teria detalhado que ela teria um relacionamento amoroso no Rio de Janeiro, mas não foi o caso. Eles não passaram nada nesse sentido. O objetivo dela mesmo, de acordo com a polícia, era sair da convivência familiar. Provavelmente meio sem motivo, né? Porque, sem motivo não, sem destino, inclusive. Porque se ela tivesse um namorado no Rio de Janeiro, o destino inicial seria o Rio de Janeiro, mas ela queria parar em Balneário Camboriú antes, então realmente, acho que era realmente dar uma fugida da realidade dela aqui em Porto Alegre. Ela queria dar um tempo, né? Não é assim? Na minha época a gente falava assim, na minha geração: vou dar um tempo, né? Quem nunca, gente? Eu vou condenar a menina, a guria? Lógico que não, tem 18 anos, maior de idade. Só que tem que arcar com as consequências familiares, porque legalmente ela não infringiu nenhuma lei, ela não cometeu nenhum crime. Apesar de ter deslocado aí, né, aparato policial, ter dado trabalho, aí teve a questão do sigilo da polícia, depois a advogada que entrou na parada, também proibiu a família de falar, aquela coisa toda, a gente respeita tudo isso. Inclusive, parabéns à delegada Marcela Ehlers, que mais uma vez demonstrou bastante competência em esclarecer e trazer essa menina de volta, de certa forma, né? De volta à família,
que é, gente, eu preciso, eu sei que eu pareço velho chato, tio chato, mas eu preciso, tomara que se a Tayla não estiver assistindo, ou se alguém gravar e mandar para ela, Tayla, eu sei que nenhuma família é perfeita, né? Tem sempre discussões, brigas, desentendimentos, a gente pensa A, outra pessoa pensa B, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra e você entenda, eu sei que a vida vai te mostrar isso, ninguém te ama mais do que a sua família. Ninguém te ama mais, nenhum namorado, não estou falando que você teve namorado ou que você foi atrás do namorado, não é isso não, mas as pessoas que te amam de forma pura, verdadeira e absoluta, são as pessoas da sua família, irmã, mãe, pai, o pai que sofreu barbaridade. Eu vi uma entrevista que ele deu para outra emissora, né, pela manhã, sofrendo, sabe? E a gente acaba se, né, compartilhando do sofrimento desse pai. Então, você tem que se acertar agora com a família, não é com a polícia. Tem que se acertar, graças a Deus você está bem. E olha que ontem, ô Nanda, não sou profeta, minha bola de cristal está trincada, eu não uso mais, mas eu disse ontem, hein? Eu tenho aqui comigo que ela está bem, está viva e daqui a pouco vai voltar para casa. E graças a Deus foi o que aconteceu. Graças ao trabalho da polícia, né? Ela também chegou no Rio de Janeiro, ela foi dar um tempo meio longe, né? Geograficamente falando, né? Podia ter ido para Capão, para Tramandaí, podia ter ido para Torres, né? Podia ter ido até para Santa Catarina, para a Ilha da Magia, lá em Floripa, não. Foi lá para o Rio de Janeiro. Eu também adoraria dar um tempo lá no Rio, hein? Afinal de contas, Nanda, quem não gostaria de dar um tempo na cidade maravilhosa, Nanda? Tá falando com a pessoa certa, Mota. A pessoa que está embarcando para o Rio de Janeiro daqui uma semana. Exatamente daqui uma semana, na verdade, eu estaria no aeroporto. Então, nesse sentido, eu entendo esse apelo pela cidade maravilhosa. Não tem igual mesmo. Eu adoraria dar um tempo. Eu entro em férias junto com a Nanda. Mas ela vai para o Rio, eu vou para Capão. E eu estou muito feliz de ir para Capão, viu? Muito feliz. Estou feliz mesmo, porque eu adoro o Capão da Canoa, né? Aí o pessoal pergunta, Mota, por que você não vai para o Rio de Janeiro? Falta de grana, é isso aí, falta de grana. O pessoal acha que, apresentador, milionário, não sei o quê, né? Então a gente, né? Mas essa é a realidade. Agora, Nandinha vai para a cidade maravilhosa daqui a uma semana, não é verdade? Deixa eu aproveitar a Nanda aqui. Ô, Nanda,